Quando se fala em Império Romano, geralmente a primeira coisa que vem à nossa mente são os imperadores. Às vezes a história esquece que sem os seus generais eles não teriam chegado ao trono, e Augusto sabe disso melhor que qualquer um. Sem o general Agripa ele provavelmente não teria chegado tão longe. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição. Livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Agripa nasceu no ano de 63 a.C. Ele nasceu em uma família de origem humilde e pobre. É provável que sua mãe tenha morrido durante o seu parto, e ele foi criado pelo seu pai, ao lado de seu irmão mais velho e de sua irmã. Ele tinha a mesma idade que Otávio, e apesar de ser de origem humilde, ele foi educado junto com o futuro imperador, e os dois se tornaram grandes amigos. É provável que ele tenha servido nas legiões de César na guerra civil contra Pompeu. Depois ele foi enviado com Otávio para treinar com as legiões macedonias, na preparação da invasão de César do Império Parta. Poucas semanas após sua chegada, souberam da notícia da morte de César. Agripa e outro amigo deles, conhecido como Quinto Salvidiano Rufo, aconselharam Otávio a marchar sobre Roma com a legião macedônia, mas Otávio recusou e partiu com um pequeno número de soldados. Ao chegar na Itália, Otávio descobriu que havia sido adotado por César, e seria seu herdeiro. Ele percebeu que precisaria do apoio das legiões para se manter no poder. Agripa então ajudou no recrutamento de um exército. Agripa aproveitou também para entrar na política, e depois, com apenas 21 anos, ele participou da decisiva Batalha de Filipos em 42. Segundo Marco Antônio, foi Agripa quem comandou as legiões de Otaviano. Otaviano não levava jeito para comandar no campo de batalha, então por isso Agripa era quem o aconselhava nas táticas de guerra, apesar que Otaviano que tomava a última decisão. Mesmo assim o principal general de Otaviano era Salvidiano. Após retornar a Roma, ele teve um papel importante na guerra contra Lúcio Antônio e Fúvia, os derrotando no campo de batalha. Após isso ele foi encarregado de proteger a Itália contra Sexto Pompeu. Após Sexto invadir o sul da Itália, o general Agripa fez seu exército recuar, e em agosto de 40, Sexto e Antônio invadiram a Itália. O sucesso de Agripa em retomar esse ponto de Antônio ajudou a pôr fim ao conflito. Agripa participou do acordo de paz entre os triunvíros. Durante as discussões, Otaviano soube que Salvidiano havia se oferecido para traí-lo a Antônio. Salvidiano foi processado e foi executado ou cometeu suicídio. Agripa era agora o principal general de Otaviano. Em 39 a.C. Otaviano nomeou Agripa como governador da Gália Transalpina, onde em 38 acabou com a revolta da tribo gaulesa dos aquitanos. Ele também derrotou as tribos germânicas, tornando-se o primeiro general romano a cruzar o Reno depois de Júlio César. As suas ações militares foram um sucesso, mas Agripa recusou o triunfo por seus serviços com fundamento. Diz Gil, que ele achava impróprio comemorar durante um período de dificuldade para Otaviano. Em 37 foi eleito cônsul para travar a guerra contra Sexto Pompeu. Ele estava bem abaixo da idade mínima, mas Otaviano havia sofrido uma grande derrota naval contra Sexto Pompeu e precisava de seu amigo para supervisionar os preparativos para as próximas batalhas. O cônsul teve que construir um porto completamente novo, para construir uma frota nele, treinar as tripulações, e só então ele poderia ousar ir para a batalha contra a frota que controlava todo o mar ocidental. Em 36, Otaviano e Agripa zarparam contra Sexto. A frota foi gravemente danificada por tempestades e teve que recuar. Agripa ficou no comando da segunda tentativa. Graças à tecnologia e treinamento superiores, ele e seus homens conquistaram vitórias decisivas, derrotando Sexto decisivamente na Batalha de Nauloco. Agripa recebeu a honra sem precedentes de uma coroa naval decorada com os bicos dos navios. Como de observa, esta foi uma decoração dada a ninguém antes ou depois. Após isso ele participou de algumas campanhas menores. Retornou a Roma em 33, e rapidamente iniciou uma campanha de reparos e melhorias públicas. Como imperador, Augusto mais tarde se gabaria de que ele havia encontrado a cidade de tijolos, mas a deixou de mármore. Em parte foi por causa dos grandes serviços prestados por Agripa sob seu reinado. Quando a guerra com Antônio e Cleópatra estourou, Agripa foi novamente chamado para assumir o comando da frota. Ele foi muito importante,
Cleópatra e Antônio firmaram sua base na Grécia. Agripa chegou e cercou a costa grega, onde ele finalmente derrotou Antônio e Cleópatra na decisiva Batalha de Áxio, uma das batalhas mais importantes da história. Graças a essa vitória, Agripa abriu caminho para que Augusto se tornasse o primeiro imperador de Roma. Após isso, ele se casou com a sobrinha de Augusto, Cláudia Marcela, sua segunda esposa em 28. Nesse mesmo ano se tornou cônsul novamente ao lado de Otaviano. E em 27 foi cônsul novamente. Em comemoração à Batalha de Áxio, Agripa construiu e dedicou o edifício que serviu como Panteão Romano, ou Panteão de Agripa. A amizade de Agripa e Augusto foi abalada pelo ciúme do sobrinho e genro de Augusto, Marco Cláudio Marcelo, que provavelmente foi instigado pelas intrigas de Lívia, a terceira esposa de Augusto, que temia a influência de Agripa sobre o marido. É dito que Agripa decidiu fazer um exílio honroso, deixando Roma e assumindo o comando da província da Síria. Embora alguns questionam que na verdade ele estava em uma missão secreta, para negociar com os partas, o retorno dos estandartes romanos perdidos em Carras. Com a morte de Marcelo, que ocorreu dentro de um ano de seu exílio, ele foi chamado de volta a Roma por Augusto, que descobriu que não podia dispensar seus serviços. No entanto, se colocarmos os acontecimentos no contexto da crise de 23, parece improvável que, diante de uma oposição significativa e prestes a fazer uma grande revolta política, o imperador Augusto coloque um homem exilado no comando maior das tropas romanas. O que é muito mais provável é que o exílio de Agripa tenha sido na verdade o posicionamento político cuidadoso de um tenente leal no comando de um exército significativo como um plano de ajuda no caso de Augusto precisar de apoio militar. Além disso, depois de 23 a.C., Augusto deu ainda mais poder a Agripa, para ajudar na estabilização política no império, e deixando ele como herdeiro político de Augusto. Para firmar uma aliança ainda maior, Augusto convenceu Agripa de se divorciar de Marcelo e se casar com sua filha, Júlia a Velha, a viúva de Marcelo. No ano 19 ele foi para a Espanha para acabar com a revolta dos Cantábricos. Após seu retorno para Roma no ano 18, ele ficou ainda mais poderoso, se tornando praticamente um subimperador. Agripa era, no papel, quase tão poderoso quanto Augusto. No entanto, não havia dúvida de que Augusto era o homem no comando. Augusto também adotou os filhos de Agripa com Júlia, Caio e Lúcio. Agripa foi nomeado governador das províncias orientais pela segunda vez em 17, onde sua administração justa e prudente lhe rendeu o respeito dos provinciais, especialmente da população judaica. O último trabalho de Agripa foi o início da conquista da região do Alto Danúbio, que se tornaria a província romana da Panonia em 13 a.C. Ele morreu na campanha em 12 a.C., aos 51 anos. Augusto honrou sua memória com um magnífico funeral e passou mais de um mês de luto. Augusto supervisionou pessoalmente toda a educação dos filhos de Agripa. Embora Agripa tenha construído uma tumba para si mesmo, Augusto colocou os restos mortais de Agripa no mausoléu de Augusto. Agripa não era apenas o comandante mais habilidoso de Augusto, mas também seu amigo mais próximo, servindo fielmente por mais de 3 décadas. O historiador Glenn Bovesuk diz o seguinte sobre ele: Agripa mereceu as honras que Augusto acumulou sobre ele. É concebível que sem Agripa, Otaviano nunca teria se tornado imperador. Roma se lembraria de Agripa por sua generosidade em cuidar de aquedutos, esgotos e banhos. Agripa foi sem dúvidas um dos maiores generais da história do Império Romano, e talvez ele tenha sido o mais leal general de um imperador durante toda a história romana. Sem Agripa, talvez Otaviano encontraria algum bom general para o ajudar, mas, dificilmente seria um general tão bom, e principalmente tão leal quanto Agripa. Ele derrotou Sexto Pompeu e Marco Antônio, 2 grandes generais romanos, além de fazer várias campanhas bem-sucedidas em nome do Império Romano. E sem ele, dificilmente teríamos o Império Romano como conhecemos. Sem dúvidas, Agripa foi um dos maiores generais de toda a história romana. O que acharam do vídeo? Acham que Agripa foi realmente um grande general? Deixem aí nos comentários quem foram os maiores generais da história romana, de preferência os 10 maiores em sua opinião.